isso, né? Mesmo aqueles que falam que não acreditam em Deus, etc e tal, eu acredito que grande maioria das pessoas, se não todas, já alguma vez, em algum momento da sua vida já se perguntaram: pô, o que Deus quer da minha vida? Qual que é a vontade dele para... O que ele quer que eu faça agora? Qual a atitude? Qual é a decisão que ele quer que eu tome agora? Eu acredito que a grande maioria das pessoas já se perguntaram isso. Você, talvez, já tenha se perguntado isso também. Ok? Então eu vou abordar algumas coisas bem específicas, ok? Hoje, amanhã e depois de amanhã. Dentre essas coisas, tem duas perguntas chaves que ajudam a responder essa questão da vontade de Deus para a sua vida. Duas, e eu já vou falar sobre isso já, ok? Eu vou te ensinar como Deus fala, quando Deus não quer, o que Deus faz quando Ele não quer. Vou contar para você e vou ensinar sobre algumas mentiras sobre a vontade de Deus que falam por aí. Vou ensinar para vocês sobre alguns tipos de vontades de Deus e como viver realmente a vontade de Deus. Então, nesses 3 dias, eu vou falar sobre pelo menos esses subtemas aqui, esses pontos específicos a respeito da vontade de Deus. E eu vou começar hoje com as duas perguntas chaves. Quando você quer saber a vontade de Deus, e se você tiver alguma pergunta aí, pode ir colocando a sua pergunta, que já eu vou parar um pouquinho aqui para dar um alôzinho para todo mundo e vou responder as suas perguntas também, tá legal? Pode colocar, manda ver na pergunta, não tenha dó não. Manda ver. Vamos lá. Quando você quer tomar uma decisão, quando você quer fazer alguma coisa e não sabe exatamente se é da vontade de Deus, se não é da vontade de Deus, se isso é bom para a sua vida, não é bom para a sua vida, tem duas perguntas chaves que primeiramente você tem que fazer. A primeira pergunta é: a Bíblia condena? Por quê? Porque a maior fonte de informações que nós temos a respeito de Deus está na Bíblia. A maior fonte histórica, antropológica, espiritual, chame do que você quiser, identifique ela da forma que você quiser, mas a maior fonte sobre Deus está na Bíblia. Se não tivesse a Bíblia, por exemplo, teríamos uma grande problemática para compreender Deus, e aí nós voltaríamos, como era alguns milhares de anos atrás, voltaríamos a buscar somente nas experiências a vontade de Deus. Não tinha aquele padrão específico. Deus foi estabelecendo certos padrões e a Bíblia é o resumo de todos esses padrões que Deus estabelece. Então a primeira pergunta é: a Bíblia condena isso? Sim, a Bíblia condena. Então acabou o assunto. Ponto. Então já descarta já, ok? Agora, como eu falo, quando eu falo se a Bíblia condena, eu não estou falando sobre as leis da Bíblia. Porque se você pegar uma lei isolada da Bíblia, você forma o que você quiser, do jeito que você quiser. Eu não estou falando desse pensamento, ok? Estou falando sobre isso. Esses dias eu postei no Jogados para Fora aí um trecho de uma mensagem de um pastor, e ele falando sobre: não interessa, você pertence a Deus e tal, não interessa se você está cheirando uma carreira de cocaína, não interessa se você está se prostituindo, está na cama errada, se você está pegando dinheiro que não é seu, não interessa como você esteja, o importante é que você está em Jesus, Jesus está em você, então isso é santidade, essa consciência de que Jesus está com você. Ele falando sobre isso, dando algumas bases bíblicas, quer dizer, você sem contexto, você forma até cheirar cocaína é estar com Deus. Tem os caras pregando isso, ok? Tem a galera que está pregando isso aí. Ou você segue um monte de leis, na verdade, senão você vai para o inferno, ou então você faz qualquer coisa, vive em qualquer tipo de putaria, de vida dissoluta, de qualquer jeito, aí, sem valores, sem princípios. O importante é que você está com Deus e Deus está com você, e por aí vai. Não é sobre isso que eu estou falando. Quando eu falo, pergunte se a Bíblia condena, há necessidade de ter uma compreensão sobre o que a Bíblia fala e como ela fala. Já ensinei um pouco sobre isso algumas semanas atrás. Interpretar a Bíblia não é ler a Bíblia, é diferente. E a religião é pior lixo para interpretar a Bíblia, porque ela interpreta sobre o seu paradigma. Cada religião interpreta sobre o seu paradigma. E aí você forma, na verdade, o que é hoje, né? Esse relativismo, depende da sua religião. Você vai ter um ponto de vista. E Deus não tem ponto de vista. Não é como eu tenho ponto de vista sobre Deus específico, que você tem outro, eu tenho outro. Não. Deus ele é absoluto.
Então a Bíblia condena? Sim. Então acabou o assunto. Ah, eu tô querendo, sou casado, o homem também é casado, o camarada é casado lá e a gente se apaixonou. Eu vou orar para ver se é da vontade de Deus que a gente se separe e se junte. Ah, toma vergonha na cara, pô, pelo amor de Deus. Existem princípios. Não negocia com princípios e com valores. Existem valores de Deus, princípios de Deus e são inegociáveis. Então o primeiro ponto é esse. A Bíblia condena? Sim. Então acabou a história. Não tem mais conversa então, ok? Porque Deus não vai contra aquilo que Ele mesmo estabeleceu. Ponto. Agora, se a resposta é não, a Bíblia não condena. Então, se a Bíblia não condena, então a próxima pergunta é: glorifica a Deus? E agora eu vou dar um chazinho aqui para os religiosos. Glorifica a Deus? A galera que é religiosa, e aqui eu falo mais sobre os evangélicos religiosos, ok? Como eu sou cristão, então eu falo mais sobre católicos e evangélicos religiosos do que qualquer outro tipo de prática religiosa, ok? Eu não fico falando aqui sobre islamismo, budismo, hinduísmo, etc. Fico falando mais das práticas dos cristãos, porque eu sou cristão, então é onde eu preciso falar mais, ok? Até porque eu uso a Bíblia como fonte de tudo que eu estou falando aqui. Então é o seguinte, glorifica a Deus? Aí talvez você responda assim: ah, mas glorifica a Deus? Não, então eu não vou fazer. Mas o que é glorificar a Deus, afinal de contas? O que é isso? Quando Paulo vem falando aos Coríntios, ele diz assim: olha, quer comais ou bebais, façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus, tudo isso. O que é para a glória de Deus, afinal de contas? O que é para a glória de Deus? Como eu defino o que é para a glória de Deus ou não é para a glória de Deus? Você consegue definir isso? O que é e o que não é para a glória de Deus? Os religiosos, se nós pegarmos aí muitos religiosos evangélicos, eles vão trazer a ideia de que para a glória de Deus é quando você está orando, você está no monte, você está na igreja, você está fazendo alguma coisa desse tipo. Por isso que inventaram essa questão de trabalho secular e trabalho espiritual. E não tem isso na verdade. Seu trabalho não é secular e o meu espiritual. Não existe isso na ótica de Deus. Não tem essa parada. Eu sou caixa de supermercado, então o meu trabalho é secular, mas eu queria um dia estar na obra de Deus para fazer alguma coisa no reino de Deus. Você está fazendo. A questão é a sua postura, não é o lugar, não é o tipo de trabalho. Tem muito pastor no púlpito que é vagabundo, que é herege, que está roubando, mentindo, como tem os que também não estão, que são sérios também, são gente boa, são pessoas de Deus, mas tem muita gente no púlpito que na verdade não tem nada a ver com Deus. E tem muito caixa de supermercado que é muito mais espiritual o trabalho dele do que quem está no púlpito pregando. Tem muita gente na internet fazendo isso no nome de Deus. Então secular, tem um vídeo no Jogados para Fora, Instagram, @jogados para fora, tem um vídeo lá que eu falo sobre essa questão do espiritual e secular. E é necessário que a gente compreenda o que é e o que não é. Agora, quando eu faço a segunda pergunta, glorifica a Deus, o que é glorificar a Deus? Se você for por essa linha religiosa, o glorificar a Deus, então, é só aquilo que tem a ver literalmente com Deus. Quando eu digo literalmente, é isso, é o pregar, evangelizar, não sei o que, tal. Mas não é isso que o texto está dizendo. Não é. Ele fala, quer comais ou bebais, quer dizer, fazendo as coisas básicas, simples dessa vida, você faz isso porque você faz isso glorificando a Deus. Por quê? Porque você cuida daquilo que Deus fez. Você potencializa aquilo que Deus fez. Você valoriza aquilo que Deus fez. Então a família, o trabalho, carro, qualquer coisa que você faz que de alguma forma contribui com aquilo que Deus já deu início e colocou nas suas mãos, você está glorificando a Deus. Então não entenda por esse lado religioso radical de que glorificar a Deus é só... Semana passada eu fiz uma live... O tema da semana passada era sobre frustração. Aí eu recebi uma mensagem no privado do Jogados para Fora de um camarada falando assim: eles não gostam desse sistema aí, não gostam disso aí, porque crente não passa por essas coisas. Quem aceitou Jesus não passa por frustração. Uau, um cara idiota, radical. O cara que não tem a mínima sensibilidade de entender que Deus colocou em nós temperamento,
Deus colocou essa possibilidade de se formar uma personalidade e um caráter. Quer dizer, essa tridimensionalidade que nós somos, alguns colocam como tricotomia, por exemplo, corpo, alma, espírito e tal. Deus nos formou dessa maneira. Quando eu não cuido das minhas emoções, eu estou glorificando a Deus? Claro que não. E você não cuida das suas emoções sabendo todos os versículos da Bíblia. Não é por aí o caminho. A Bíblia, vou fazer uma pergunta para você. A Bíblia tem tudo aquilo que você quer saber? Não. Não tem. A Bíblia tem tudo aquilo que nós precisamos saber para uma relação saudável com o próximo e com Deus. Isso a Bíblia tem. Ponto. Tanto é que todos os mandamentos Jesus resume como? Ame a Deus e o próximo. Ponto. Então a Bíblia, ela se resume dessa maneira. Agora tem muita coisa que a Bíblia não tem. Por exemplo, o que a Bíblia fala sobre câncer especificamente ou sobre Covid-19? Não tem. O que a Bíblia fala especificamente sobre Marte, Júpiter? Não tem. O que a Bíblia fala sobre dinossauros? Não tem. O que a Bíblia fala sobre jogar futebol? Não tem. E aí é que nós vamos identificando no meio do caminho o que glorifica a Deus e o que não glorifica a Deus. Quer dizer, se eu faço a pergunta, a Bíblia condena? Condena, cai fora. Em termos de valores e princípios, não de leis. Se ela não condena, então a pergunta é, glorifica a Deus? Quer dizer, potencializa de alguma forma aquilo que Deus colocou em mim? É bom? Trata de mim de alguma maneira? Faz com que eu seja uma pessoa mais saudável emocionalmente, fisicamente ou espiritualmente nos padrões de Deus? Faz. Por exemplo, assistir um filme, comer, fazer esporte, cuidar da sua vida em geral, ok? Então eu quero primeiro, antes de passar para algumas coisas mais profundas, quero tirar esse estigma de que o que glorifica a Deus é você ir para a igreja. Para com essa besteira. Isso é uma grande besteira, ok? Não, quando eu vou para a igreja eu estou glorificando a Deus, mas em casa assistindo um filme eu não estou glorificando a Deus. É essa porcaria, esse lixo de pensamento é que tem formado uma geração de evangélicos trouxas, uma geração de evangélicos religiosos, uma geração de evangélicos mornos. E sabe o que Deus faz com os mornos, né? Vomita. Ah, mas como é que você fala assim? É simples. O Brasil é o país que mais tem evangélicos no mundo, mas é um dos países mais corruptos do mundo, onde mais cresce o sincretismo religioso, é um dos países que mais tem prostituição do mundo, é um dos países que mais tem prostituição infantil do mundo, é um dos países que... Olha os recordes que o Brasil bate, número de AIDS, por exemplo. Quer dizer, não há relevância da igreja, não há relevância desses que se falam cristãos. Então, se não há relevância, é porque não estão vivendo o quê? A vontade de Deus. E é por isso que nós precisamos alinhar isso hoje. Hoje, amanhã e depois de amanhã. Precisamos alinhar essa questão. Precisamos alinhar isso. Precisamos ser pessoas que realmente refletem Deus. E você não reflete a Deus quando você vai num culto. Deixa eu falar um negocinho aqui, ó. Eu sei que é pesado o que eu vou dizer, mas com todo respeito, qualquer idiota vai num culto. Qualquer idiota vai no culto. Tem muita gente que além de ir num culto sobe num púlpito e ainda rouba. Mente, prega heresias. Então você não precisa ser muita coisa para você ir num culto, ok? Agora você precisa ser completamente transformado para quê? Para ser relevante. Para pessoas seguirem você e transformarem a vida delas de acordo com a sua vida também. Já tiramos na semana passada, eu vou falar de novo, essa questão de não olhe para o homem, olhe só para Jesus. Não, olhe para o homem, porque Jesus se manifesta pelo homem. Jesus não se manifesta aparecendo que nem fantasminha, camarada aí não. Ele se manifesta por mim, por você. Então chame a responsabilidade. Vamos parar com essa boiolice aí evangélica de não, porque não olhe para o homem, olhe só para Jesus, porque o homem vai se decepcionar. Não, olhe para o homem sim, ok? Assuma a responsabilidade. Paulo foi muito claro quando ele falou, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu, Everton, até o ponto que eu estou seguindo a Deus, olhe para mim, me siga, me repreenda se for necessário, fale comigo, me apacente, cuide de mim, seja cuidado por mim. Essa é a vida cristã.
Então não vem com essa paradinha não, porque isso é crente chupetinho, velho. Isso é que é danoninho, isso aí não rola não. Deixa eu dar um alô pra vocês aqui, antes de eu continuar, que eu vou entrar num negócio mais profundo aqui, ok? Só dar um alô aqui e vou ler alguns comentários. Bom, vocês sabem que eu tô em 2 Insta aqui. Um beijo pra minha sogra tá aqui ligadona, um beijão pra ela aqui também. A Jô, oi meu genro amado, estou aqui, beijão Jô, tá lá, tá longe. Um beijão pro meu pai, minha mãe também aqui, pro Darwin trabalha comigo, venezuelano. Ivan, um abraço pro Ivan aqui também, o Exian lá do Maranhão, Ivan de Americana. Nossa, Berrença Angelita, eu acho que eu acertei. Angelita é o final, fica mais fácil para falar. Eita glória, aleluia. Vamos lá, Lucília. Meu pai, a vontade de Deus só me leva até onde a misericórdia dele pode me proteger. Salmo 23. Quem disse isso? Um cara que falou esses dias aí que eu ouvi, falou exatamente essa frase. Não lembro não, depois eu lembro aí. Trineu, Pastor Costa, um abraço, Pastor Costa, tamo junto. Ô glória, por existir os valores e não religiosidade, é isso aí mesmo. É isso aí, ó. Monice, um abração também, WJ Oficial. Aqui, ó, então eu estou no caminho errado, Exia. Você tá no caminho errado, velho, então se conserta, cara, é hoje, então, é hoje. Rebeca também aqui, cá, um abraço, pastor, glorifica a Deus na igreja, em casa é um capeta, é verdade, cara, tem um monte de gente que faz isso, tem um monte de pastor assim, velho, tem um monte de pastor, infelizmente, cara, eu já dormi, acho que mais de 500 casas de pastor aí, ministrando, pregando e tal, tá muita gente boa, mas tem muita gente que eu vou falar pra você, viu, só Jesus na causa. Vamos lá. Aqui, ó, a galera aqui de Jogados pra Fora, vamos lá. Dari, Andreia, Dantas, Dari Gomes, Angelita tá aqui também, tá nas duas, ó. O pastor com uma pregação muito errada, os caras estão perdidos. Cara, tem muita gente que tá perdido, porque hoje em dia é assim, eu não gostei, eu pego um grupo e abro uma igreja de botequim. Sem preparo. Não tem preparo, não tem capacitação. E eu não estou falando de preparo, fazer um cursinho de internet, não. Não é esse preparo, não. Os cursos que eu tenho, por exemplo, que eu ministro de teologia, ó, na goela. Preparo tem a ver com um pouquinho de saber, de informações que você pega da Bíblia, essa teologia calvinista, arminiana. Isso aí é o de menos, isso é o mais fácil. Carla desde Mogi das Cruzes, venezuelana, beijão pra Carla, Valéria também, valeu Valéria, tamo junto aqui todo o pessoal, ó. Falando da palavra de Cristo, um abraço Samuel, Papalia, nossa, rapaz, é língua estranha isso aqui, ó, Papalia Maceias, se falar 3 vezes isso aí o cara sai rodopiando. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui então, ó. Tô nos 2 Insta aqui agora e agora eu vou falar com vocês. Bom, o tema hoje é esse, ó, como descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Bom, você já viu que para tomar algumas decisões você tem que fazer aquela pergunta, as 2 perguntas chaves que eu coloquei aqui, ok? E já dei como você interpreta essas 2 perguntas também, ok? Agora, como é que Deus fala com a gente afinal de contas? Como é que Deus fala? Como é que Deus vai falar com a gente? Okay? Deus fala de diversas formas. Vamos lá. Na Bíblia existem algumas formas que Deus ali se manifestou. Eu quero repetir pela 1000ª, 50ª vezes. Ok? A Bíblia não é um livro de regras. Se você lê e quer seguir a Bíblia com um livro de regras, você está ferrado. Eu ia falar outra palavra, mais forte. Você está ferrado. Quem entrou aqui? Pati. Ô Pati, tudo beleza? Estudamos junto ali na Inglaterra. Show de bola, Deus abençoe. Tá onde, Pati? Que cidade que você tá? Na sua terra natal ou não? Vamos lá, a Bíblia não é um livro de regras. Se você quer seguir a Bíblia com um livro de regras, siga todas as regras. Porque o próprio Jesus disse que você caiu em uma, caiu em todas. Então siga todas, inclusive faça sacrifícios. Ok? O cara que defende veementemente a questão do dízimo devia fazer sacrifício no púlpito. Quem chama púlpito de altar devia pegar uma ovelha pura, abrir ela, cortar ela
e fazer sacrifício ali. Dependendo do sacrifício, devia comer até os restos que foram queimados depois. Ok? Então, tem regra que não acaba mais. A Bíblia é um livro de princípios, valores de Deus. Não se entende a Bíblia com um versículo, se entende com o seu contexto. 66 livros. Vamos lá. Uma das formas que Deus falou pela igreja, quer dizer, pelos irmãos, pela comunhão daqueles irmãos que caminhavam juntos. Se você pegar Atos capítulo 13, você vai ver ali que na congregação eles tomaram a decisão. Tomaram uma certa decisão de se enviar uma pessoa ou algumas pessoas para um campo ali diferente, missionário e tal, através da comunhão desses irmãos. Esses irmãos reúnem, conversam, oram e eles definem em comum acordo fazer esse envio. Okay? Então não tinha um sacerdote, que é outro erro que se tem. Nunca existiu na Bíblia, e eu vou falar um negócio desse aqui, isso aqui vai dar pano para manga. Aí, Darwin, você pega e manda ver, né, num vídeo Nutella aí que eu vou falar agora aqui, ó. Não existe na Bíblia, e essa câmera aqui é melhor, viu, Dar? Não existe na Bíblia, não existe um pastor de igreja. Não existe na Bíblia um pastor de igreja. Não existe. Existia sempre um grupo, um colegiado de irmãos maduros, vocacionados e responsáveis, que eram o governo dessa igreja. Não tem o pastor dessa igreja, o pastor da outra igreja, o pastor. Não existe isso na Bíblia, ok? Ninguém era dono de igreja. Ninguém era o responsável. Não, mas lá em Apocalipse fala que ele escreveu o anjo da igreja. Mas quem é esse o anjo da igreja? Porque João não revela quem ele é. Aí é o seu achômetro. Se você está pensando que o anjo da igreja, nas 7 cartas às igrejas da Ásia, você está achando que ali é o pastor, o líder ali? Ok, é o seu achômetro. O texto não revela. Ponto. Deus se manifesta pela comunhão dos irmãos. Por isso a importância de ter comunhão. Não existe igreja sozinho. Eu não sou igreja. Nós somos igreja. Ok? Nós somos igreja. Nós somos o corpo. Não existe eu. Quando você fala assim, eu sou a igreja, não tem eu sou. Não tem. Por isso a necessidade de a gente congregar. Agora, congregar não significa ter uma instituição. Deus falou pela igreja, falou pela comunhão dos irmãos. Não é que seja uma regra, mas Ele falou. Outra forma que Deus fala pela Bíblia. E quando eu digo Deus fala pela Bíblia, Deus não fala pela Bíblia simplesmente como uma regra. Vamos lá, o que o pessoal faz? Evangélicos que jogam búzios. Conhece evangélicos que jogam búzios? Evangélicos que jogam búzios fazem assim, ó. Eles pegam a Bíblia assim e fazem assim, ó. Fala comigo, Deus, fala comigo, e coloca e pronto. Aí, não é assim que Deus fala pela Bíblia. Isso não existe. Isso é feitiçaria. Isso não tem nada a ver com Deus. Uma pessoa que faz isso até hoje não teve um encontro real com Jesus, com Cristo. Porque isso é misticismo, isso é sorte, azar. Não tem nada a ver com Deus. Daqui a pouco você vai entender por que eu estou dizendo isso aqui. Deus trabalha com a nossa razão e na nossa razão. Né? Daqui a pouco eu falo, cara. Pedindo para eu falar aqui sobre o vídeo acho que é do Ed René, né? Eu falo daqui a pouco, beleza. Deu pano pra manga esse vídeo aí. Se for isso, você confirma, tá, cara? Se é esse vídeo que você quer que eu fale. Daqui a pouco eu vou responder perguntas. Mas Deus fala pela Bíblia, pelo seu contexto, pela contextualização. Daí a importância de conhecer a Bíblia. Se você é uma pessoa que leia a Bíblia, você está perdendo tempo na sua vida. Você está jogando fora, desperdiçando minutos da sua vida. Se você é uma pessoa que lê a Bíblia só, você está perdendo tempo. Você pode pensar que isso que eu estou falando é uma grande besteira. Você tem todo o direito de pensar isso. Agora, eu também tenho o direito de explicar isso. A Bíblia não foi feita para ser lida. Ok? Todas as vezes que a Bíblia fala sobre essa relação que eu devo ter com ela mesmo, fala sobre meditar e não ler. Sempre meditar. E a meditação envolve relação, entrega,
tempo, dedicação. Você não tem como pegar um texto bíblico e entender, por exemplo, você quer entender sobre amor na Bíblia, não tem como você pegar um versículo e entender amor naquele versículo. Há todo um contexto de valores sobre o amor. Quando você vai pegar qualquer ideia, há toda uma contextualização para eu entender aquela ideia, como é realmente. Por isso que você pega um monte de gente que pega um texto, a pessoa pega um versículo, 2, 3 versículos, e elas formam a ideia, completam a ideia de valor baseado nisso. E isso é impossível. Isso é impossível fazer. E por que isso é relevante para você entender a vontade de Deus? É que se você continuar entendendo que a vontade de Deus é quando você lê um versículo isolado, aquilo que você crê é o que você faz. Então, se você vive uma vida de frustração, de ansiedade, de depressão, uma vida totalmente desalinhada, uma vida totalmente confusa, sem propósito, não tem uma missão de vida, se você não consegue ser relevante nesse mundo, não consegue definir objetivos de vida para cair para cima, não consegue alinhar sua família, não consegue ser uma pessoa que se torna sal e luz nessa terra, se você não consegue viver assim, é porque você crê errado. Quem crê errado, faz errado. Quem faz errado, vive errado. E colhe consequências desses erros. Por isso é fundamental se compreender como funciona isso. Então, pela Bíblia, através do seu contexto. A Bíblia nunca vai dizer hoje o que ela não disse antes. O que Deus não disse para Moisés, não tem como ser dito agora. No sentido de que aquele texto ensinou o que para Moisés? Isso. Então é isso que ele está ensinando para mim agora. A questão é o princípio. Okay? É o princípio. Tem gente hoje que fica se matando porque o grego original, porque essa mensagem, por exemplo, do Kivitz, ele fala sobre a perspectiva hebraica e não sobre a perspectiva grega do texto que é utilizado ali e tal. Pô, aí ferrou, velho. Aí ferrou. Se eu não entender que Deus interferiu até nisso, para que eu compreenda a Bíblia hoje e tenha a iluminação de Deus, eu estou ferrado. Aí é relativo. Aí é relativo. Ok? Então, é necessário entender que Deus fala pela Bíblia e Deus fala por algumas pessoas. E agora o negócio engrossa um pouquinho. Ok? Esse ministério profético, né, ou os profetas e tal, isso não foi extinguido. Pelo menos na Bíblia não tem nada. Eu sei que tem gente aqui assistindo e tal, que pensa nisso. Você pode se manifestar aqui à vontade, falar. Vai falar assim, ó, não, porque apóstolo, profeta, isso aí não existe mais e tal. Não existe segundo o seu conceito, mas não é no conceito bíblico. Porque a Bíblia não ensina que não existe o ministério ou o dom profético do profeta ou do apóstolo. A Bíblia não fala isso aí. Em nenhum momento a Bíblia fala, não ensina. Isso é achômetro. Não, mas é a igreja do primeiro século, do segundo século. O padrão para mim não é a igreja do primeiro século, do segundo século. O padrão é o contexto bíblico. Nesse sentido é. Ok? Agora, o que fizeram é que virou uma grande bagunça. Levanta qualquer pessoa hoje e fala assim, eu sou um representante de Deus. Né? Um profeta, então eis que eu te digo, aí começa a falar um monte de besteira, e a maior profecia que nós temos é a Bíblia. Voltando para a Bíblia de novo, você entende? Você entende que é complicado você entender que Deus vai falar com você por causa da irmã Maria, daquela profeta, profetisa e tal? Isso é macumbaria evangélica. Quando você vai na casa de alguém, num lugar, na igreja, para ali a pessoa, para Deus falar com você através da pessoa, você está fazendo que nem Saul fez. Procurou uma pitonisa, uma adivinha. Vou colocar um negócio bem claro para você aqui, ó. Bem claro, isso é muito sério. Muito sério. Quando você vai numa igreja para que Deus fale com você através das pessoas ali, você está fazendo o quê? Feitiçaria. A mesma coisa que fizeram. Quando você vai com esse objetivo das pessoas, sabe por quê? Porque o véu foi rasgado. Não é possível que no século 21 a gente ainda vá para um lugar para que lá Deus fale comigo, nessa expectativa de que Deus pegue alguém ali para falar comigo. Será que você não consegue conversar com Deus aí não? Será que você não tem livre acesso para falar com Deus aí não? Tem um véu ainda separando, tem uma cortina, tem uma ponte, um abismo. O que acontece?
essa expectativa em que Deus vai falar comigo se eu for no culto, isso é Antigo Testamento. Voltou para a lei, é isso? Eu não estou sabendo? Como é que eu vou saber a vontade de Deus? Não é buscando em outras pessoas dessa maneira. Você pode buscar conselho, mas conselho racional, não é adivinhação. Esses dias eu postei no Jogados para Fora ali, né? Porque o cara que se diz profeta, que revela tudo, ali é o Ministério Kodak, né? Revela tudo, em uma hora tá revelando tudo. Ele adivinhou o nome da mulher. Nossa, meu Deus do céu. Gente, é só ler no RG. Que nem aquele carinha que faz uns vídeos, né? Assim, ó. É só ler no RG. É um estardalhaço porque o cara acertou o nome. O que eu quero dizer para você é: não crie expectativa em que alguém vai ser boca de Deus para você. O aconselhamento ele é válido. Eu, como psicanalista, atendo pessoas, aconselho, direciono. Como pastor, faço isso também. Como professor, como pregador, faço isso. O conselho ele é válido, ok? Na multidão de conselhos da sabedoria. Agora, eu não posso pegar isso de maneira mística. Deus só vai falar comigo através dessas pessoas. Só vai falar através dele. Só vai falar através dela. Só vai falar se eu for em tal lugar. Não, pô, aí não. Aí você chutou o balde. Aí você anulou o sacrifício da cruz. Cristo foi anulado. Porque a função de Cristo foi rasgar o véu, dar livre acesso. Quando eu faço isso aí, eu anulo o que Cristo fez. Entende? E se eu anular o que Cristo fez, como é que eu vou saber a vontade de Deus? Se eu não me permitir ter uma relação mais pessoal com Deus, como é que eu vou saber a vontade de Deus? 1 Coríntios capítulo 14, e falem 2 ou 3 profetas e outros julguem. Novo Testamento ainda tinha profeta, e continua tendo porque nunca foi extinguido isso aí, segundo a Bíblia, ok? 1 João 4,1, amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Prove os espíritos, prove a palavra, prove aquilo que é dito. E por isso que a gente fala, por isso que a gente entrega mesmo e manda ver mesmo. Ah, não gostei. Não segue, povo, segue outro. Segue quem promete fundos imundos para você. Tem um monte de gente assim. Tem um monte aí. Eu poderia citar aqui no mínimo uns 20 na internet que tem, todo dia entregando profecia, todo dia falando um monte de besteira. Prove os espíritos. Tessalonicenses capítulo 5, não extingais o Espírito, que é o Espírito muito maiúsculo, o Espírito Santo. Não desprezais as profecias, porque ainda tinha e tem. Examinai tudo, retende o bem. Examinai, como é que você examina? Com a mente, com reflexão, com meditação, com pensamento, com a utilização daquilo que Deus colocou em você de mais precioso, que é a consciência. O fato de eu ter fé não significa que eu sou inconsciente. O fato de eu ter fé não significa que eu sou uma pessoa que não reflete, que não pensa. A fé não anula a consciência, pelo contrário, a fé potencializa a consciência. E a fé, na verdade, expande a minha consciência. Por quê? Porque na minha consciência eu tenho limite e na fé o limite é outro. Mas usa a consciência. Usa algumas profecias, profecia de casamento. É isso que eu te digo, que você vai casar com esse e com aquele. Meu Deus do céu. É horóscopo agora? Hein? É horóscopo agora? Não é o tipo de interferência. Não, porque com Isaac foi... Pô, velho. Então faz o seguinte, cara. Faz a mesma coisa que Davi. Faz o que Moisés fez no deserto. Entrega a sua mulher, então, para outros caras aí, como Abraão fez, pô. O fato de ter acontecido uma história não significa que é um conselho de Deus para mim ou para você. É isso que não se entende hoje em dia. Vamos fazer como Jeú, então, reúne os profetas de Baal e vamos matar todo mundo no nome de Deus. Ué, Jeú era de Deus, fez isso. A história relatada na Bíblia não significa que é ensinamento para mim fazer igual, ou para eu fazer igual. Não está dizendo isso. Está relatando. Eu gosto pra caramba da Bíblia por causa disso, que ela não esconde nada. Tem besteiras e tem coisas boas. Besteira que eu digo tem pessoas que fizeram muita besteira e tem pessoas que fizeram muitas coisas boas. Agora, pelos princípios, pelo conjunto de princípios, eu vou compreender
o que é e o que não é. Ok? Então há de se entender isso aí. Profecia de casamento, né? Vai determinar as decisões que você tem que tomar racionalmente com profecias. Abertura de negócio, por exemplo. Você não pode terceirizar isso para outras pessoas, né? Profecia de morte. Pelo amor de Deus, profecia de morte. A Bíblia diz que a profecia ela deve exortar, consolar, encorajar. E não, na verdade, que edificação, né? A profecia edifica, que edificação tem nisso? E é interessante como os caras falam às vezes, né? Eis que eu te digo, né? Eu te livrei da morte e tal. Meu Deus do céu, existe um reloginho. A hora que chegar a minha vez, acabou. A sua oração não vai me dar mais 5 segundos, não. A Bíblia diz isso. Quem de vocês pode acrescentar 1 segundo, 1 minuto, 1 hora, 1 dia na vida de alguém? Ninguém, o texto bíblico fala. Então acabou. Quando chegar o meu reloginho, pode ser de coronavírus, atropelamento, dormindo, numa live, de qualquer jeito. Fui, já era. E só Ele sabe o tempo. Só Deus. Deus é o dono da vida e dono da morte. Ponto. Para com esse negócio de profecia de morte, não sei o que tem. Que besteira. Plantar batata. Profecia de vontade própria. Que é o tema mais grande. Olha, vamos todo mundo profetizar agora para esse país. Profetizar agora para o Afeganistão. Pô, investe para ajudar pessoas no Afeganistão. Para com essas profecias. Quando eu morava no sertão, morei em povoados do sertão e tal, muitos anos trabalhando naquela região, ajudando pessoas, desenvolvendo projetos. Vamos profetizar para o sertão. Que profetizar, cara? Faça uma doação ou vá lá ajudar. Faça uma doação ou vá lá ajudar. Faça uma oferta. Envie alguém. Sustente alguém que está lá fazendo alguma coisa. Pega a sua profecia e joga no lixo. Vamos profetizar para o sertão. Eu lembro o pessoal do Dia do Trono lá. Pessoal lá. Vamos profetizar. Eles foram lá, profetizaram. Fizeram toda a macumba evangélica que existe. Saíram de lá e continuou sem água, sem educação, sem saúde, seca, sem comida. Continua a mesma coisa. Que profecia? Você está entendendo? Que nada disso é vontade de Deus. Eu estou falando mais sobre o que não é vontade de Deus por enquanto. E eu vou te ensinar como descobrir a vontade de Deus específica. Mas você precisa saber o que não é. Nada disso é. Vamos profetizar agora contra o coronavírus. Aí, ó. Estão profetizando faz 1 ano e meio já. O que eu estou dizendo é que Deus não ensina nada disso. Isso não é vontade de Deus que eu fique profetizando. Que profetizando? Quer profetizar? Vai nos hospitais, dá uma palavra de conforto, fala sobre Deus, leva aquelas pessoas que estão nos hospitais mais próximas de Deus. Os gurus da cura sumiram todos durante o coronavírus. Todos sumiram. Por quê? Não dá para ser charlatão nesse meio, né? Quando o negócio é de verdade, aperta, não dá para ser charlatão, né? Isso é profecia de vontade própria. Quem sou eu para determinar? Tem um livro do R.R. Soares que ele diz, o tema do livro é Exija os seus direitos. Ele ensina como você colocar Deus na parede para exigir seus direitos usando a Bíblia. Profecia de vontade própria. E você? Está profetizando o que por vontade própria para a sua vida? Porque quando Jesus ora, ele fala assim, olha, no finalzinho, mas que seja feita a sua vontade. Para eu começar a descobrir a vontade de Deus para a minha vida, eu tenho que parar com profecias de vontade própria. Eu tenho que parar de alimentar desejos inconsequentes e desejos que na verdade não tem nada a ver com Deus. Tem que parar de alimentar expectativas erradas e que não são fundamentadas. Muitas não são fundamentadas na psicologia, na neurociência, e muitas não são fundamentadas na Bíblia. E mesmo assim tem gente ensinando. Tem gente na internet ensinando coisa pra caramba sobre neurociência. O cara fez um cursinho de coach, por exemplo, e agora ele ensina sobre neurociência. Eu me arrebentei de estudar esses anos todos, experiência no mundo todo e tal, mas é o cara que fez um cursinho de coach que agora vai ensinar sobre neurociência. E tem um monte de gente caindo, o golpe tá aí, cai quem quer.
O cara não sabe nada de teologia, por exemplo, não se aprofunda nisso, não tem uma história nisso aí, mas ele quer falar sobre o ponto de vista dele sobre Deus e ensinar as pessoas sobre Deus. Agora, eu vou te dar um recado. Deus não tem compromisso com o meu ponto de vista sobre ele. Então tome cuidado com isso. Deus não tem compromisso com o ponto de vista da outra pessoa que está falando para você sobre ele. Deus tem compromisso com o que ele estabeleceu como princípios. Fora isso, o resto é banana. É banana. Serve para ser amassado, mais nada. Mais nada. Então pare e reflita sobre isso. Pare e reflita sobre isso. Ok? Deixa eu ver, tem algumas perguntas que eu vou responder aqui, algumas perguntas agora para vocês. Nunca vi um cristão que não seja estudante da Bíblia. Não existem atalhos para a santidade. A.W. Tozer. É verdade. É verdade. Cristão só é cristão porque ele ama a palavra, a vive. Essa é a fé que tenho. Tudo passa pela palavra. Tudo. Para o cristão, tudo. Não tem como você sair disso. Isso e me assusta. Me assusta o fato de se buscar hoje em gurus da internet. Isso me assusta. Por exemplo, tem gente hoje, olha como essa geração fraco, fútil e sem fé, ela está vivendo. Olha só, hoje o boom é marketing digital. Eu estou aqui, isso aqui é marketing digital também. Por quê? Porque eu estou usando o digital para levar uma mensagem para você, ok? E nos meus cursos, quem se inscreve, quem faz os meus cursos, quem estuda meus cursos, quem entra nos cursos, tanto de Bíblia como psicologia, questões emocionais, etc. e tal, o recurso revertido para os meus projetos sociais aí, que eu realizo, missionários, ok? Beleza. Tem gente, por exemplo, que ganhou a vida, olha só como olha só como o ser humano está. Tem gente que ganhou a vida inteira, 10, 15 anos, em CLT, trabalhando, carteira registrada, ficou rico fazendo isso aí, foi trabalhar depois para o sogro, ficou milionário trabalhando para o sogro, como empregado, aí pegou o dinheiro, falou assim, agora eu vou para o digital, meteu R$1 milhão para divulgar e o cara aparecer, você liga o ferro de passar roupa, o cara aparece ali. Aí, depois de tudo isso, o cara vem e fala assim agora, rasga, taca fogo na sua carteira de trabalho. Não seja escravo mais de ninguém. Como se quem tivesse carteira de trabalho registrada e fosse funcionário é escravo. Mas o cara ficou rico sendo escravo. Então, agora ele quer ensinar você a não seguir o caminho dele. Isso é desmoralidade que nós estamos vivendo. E na área psicológica e espiritual acontece a mesma coisa. A mesma coisa. O cara que prega a todo momento, todo dia ele fala sobre o merecimento. Uma mulher esses dias mandou uma mensagem pro cara, vou responder mais perguntas aqui, ó. Uma mulher mandou uma mensagem pro cara esses dias aí e falou assim, olha, o meu casamento está uma droga. Eu não aguento mais, não sei mais o que fazer. O meu marido não quer nada com nada e eu estou sofrendo muito. O que eu devo fazer? Ela contou algumas coisas do marido, etc e tal, da relação que estava acontecendo. O cara falou assim, olha, ele pegou e respondeu com um vídeo. Cada um tem o casamento que merece. Se você está sofrendo vivendo assim, é porque você merece viver assim. Você é um filho do diabo, mas é evangélico. É um coach evangélico. Você entendeu? E aí você vai na live, é 1000 pessoas. E aplaudindo e tudo e tal. Sabe por quê? Porque essa palavra agrada. Quando eu falo assim, olha, você merece. Você merece, você merece, você merece. Você tem que despertar isso e ser a sua melhor versão, porque você merece, porque Deus te fez para prosperar, para enriquecer, para tudo e tal. É isso que você quer ouvir, mas isso é mentira. Eu sei que é isso que a gente quer ouvir, mas isso é mentira. Eu sei que isso dá um ânimo, é verdade, falaram que eu não sou ninguém, mas na verdade eu sou, sim, eu posso tudo, eu vou fazer e tal, porque eu mereço. Eu sei que é isso que estimula muitas vezes o nosso cérebro a produzir certas substâncias e a gente fica com uma cara gostosa, um ânimo bom, a gente ganha até um ânimo melhor para fazer as coisas e tal, só que daqui a pouco você esmorece de novo,
cai de novo e precisa desse ânimo de novo. Então isso vira um vício. A todo momento você precisa. Por que a igreja neopentecostal explode de crescer? Porque ela é viciante. Você precisa, é a mesma sensação que a cocaína, que LSD, que certas bebidas geram em pessoas. É a mesma sensação para o cérebro. E é a mesma dependência que causa. Entendeu? Agora, quando você desenvolve uma emoção equilibrada, seu lado psicológico equilibrado, uma fé equilibrada, e os dois equilibrados por uma razão transformada, aí é diferente. Aí você não precisa de alguém que nem um treinador de futebol. Vamos lá, você consegue, mano, todo momento lá. Não. Aí você não precisa disso. Mas é uma decisão. Deus, a vontade de Deus, não é que você seja viciado em tudo isso. Não é. Não é. Bom, cara, você não confirmou para mim aqui, cara, sobre que vídeo você quer que eu fale, então eu não vou falar. Beleza? Se você confirmar para mim aqui, eu falo. Aqui no Brasil, todo mundo é cristão, mas poucos amam como se deve amar. É verdade. Foi uma das coisas que o Darwin, o pessoal da Venezuela, quando a gente se conheceu, eles comentaram comigo, né? Na Venezuela, geralmente o pessoal tem mais comprometimento, mais esse comprometimento mesmo com as coisas, são mais sérios com isso, né? E com as coisas de Deus, principalmente. E tem tantos videntes e profetas que falam besteiras e as pessoas acreditam. É verdade, cara. Mas não tem inocente nessa história. As pessoas estão sendo enganadas. Não, você quer ser enganado. Porque quando você começa a seguir isso, você quer ser enganado. Todo mundo tem acesso a Deus. Todo mundo tem acesso à Bíblia. Todo mundo tem acesso às questões básicas, pelo menos, das nossas emoções. Agora, o que a gente vai procurar e realmente a gente fica ali é aquilo que agrada. Aquilo que agrada, ok? O David Wilkerson, se você não conhece quem é, depois você pesquisa. David Wilkerson, americano, ele já faleceu. E ele dizia o seguinte, olha, eu nunca imaginei que chegaríamos numa época que nós precisaríamos evangelizar os evangélicos. E é isso que acontece. É isso que acontece. Meu pai dizendo aqui, ó, muitos líderes de igrejas agem como filho do diabo mesmo. Ninguém merece estar com o mal. É exatamente, né? Exatamente, né? Manda nós a Yunaro para conseguir ajuda idônea. Ajudar para conseguir ajuda idônea. A gente precisa ter a ajuda correta. O fato de você ter muito conteúdo hoje na internet, isso é ruim. Por que é ruim? É ruim porque você não consegue filtrar. O seu tic-tac fica assim, ó, o que é? O que é certo? O que não é certo? Isso é certo. Daqui a pouco passa a isso errado. Agora é certo, agora é errado. E você não estabelece um padrão de valores. Para eu conhecer como é que funcionava toda essa questão digital, eu precisei estudar muito, eu peguei e acabei me envolvendo com muita coisa, fiz cursos e tal, para eu entender como tudo isso funciona. Até para eu direcionar melhor a equipe também, etc e tal. E isso me deixou, nossa, eu fiquei todo... Agora eu imagino pessoas que não têm certos preparos, certos equilíbrios. Por exemplo, está sofrendo de ansiedade, vai para essa parada aí, você se enforca. E quando eu digo se enforca, não é que você vai pegar uma corda e vai se enforcar, não. É que na verdade você vai começar a tomar atitudes que são enganosas para a sua própria vida. Então não tem como você viver na vontade de Deus se você não definir o que você quer realmente seguir. Não tem como. Né? Meu pai completou aqui dizendo assim, olha, vivem como? Muitos líderes de igreja agem como? Façam o que eu mando e não façam o que eu faço. O líder que reflete Cristo diz, façam o que Deus manda e façam como eu faço. Exatamente. Exatamente. Siga a história de vida que eu estou formando aqui também, com as suas características, a sua forma, mas siga os mesmos valores, princípios, que as minhas decisões elas possam te influenciar e elas possam fazer com que você reflita melhor sobre a sua vida para tomar as decisões corretas também. É isso que é necessário. Agora, sem extremos. No Jogados para Fora eu falo muito isso e acabo ouvindo de algumas pessoas, né? Porque aí vai para outro extremo, é quando você se isola.
se isola completamente e aí é a igreja Cristo em casa, quer dizer, é eu e Jesus, só acabou, não me relaciono com ninguém, com família, com outras pessoas, não pego conselho de ninguém, porque é só Jesus e tal, e aí você ferrou tudo do mesmo jeito. Extremos. Ou Deus te dá tudo ou nada. Não é assim que funciona. É o equilíbrio. É o equilíbrio. E nós precisamos sim de conselhos. Nós precisamos de orientação correta. Nós precisamos, não é de guru. Nós precisamos de orientadores. E não é de facilitadores, não. Esse negócio da escola que colocaram aí no governo, né? Um tempo atrás, alguns anos atrás, colocaram essa desgraça. Professor é um facilitador. Facilitador é uma pinóia, pô. Professor tem que ser professor, tem que ser mestre, maestro, tem que ensinar, tem que colocar realmente, tem que ter autoridade. Que facilitador, uma pinóia. Esse negócio de facilitador aí ferrou a sociedade. Ferrou. Adolescente, por exemplo, hoje em dia não consegue discutir uma frase racionalmente. Não consegue. Cada 1000 adolescentes, talvez um vai conseguir discutir, dialogar, conversar sobre uma frase. Consegue refletir, pensar. Por quê? É um sistema falido. E tudo isso coopera para que você fique longe da vontade de Deus. Tudo isso. Agora, tem uma pergunta que ela é a pergunta sem chave. Quando Deus não quer que você faça algo, quando Deus não quer que você se envolva, e você está ali, aprumado com Deus tal, quando Deus não quer, e não há nada que condene isso na Bíblia e tal, né? Isso não agride a Deus, nada, e quando Deus não quer, sabe o que Ele faz? É o que você vai ficar sabendo amanhã. Amanhã eu vou falar sobre isso, e amanhã eu vou falar sobre pelo menos 5 mentiras que falam sobre a vontade de Deus para a sua vida. E eu quero entrar amanhã em alguns tipos de vontade de Deus. Você vai conseguir amanhã identificar o que é, eu vou só dar um spoiler aqui, vontade absoluta, o que é a vontade de Deus, o que é permissão, o que é interferência de Deus. E vai saber também o seguinte: esse negócio de vontade permissiva de Deus é uma grande besteira. Vontade permissiva de Deus é uma grande besteira. Grande besteira. Então amanhã você vai entender tudo isso que eu falei agora aqui, ok? Eu vou completar isso aí amanhã e tem muita coisa ainda para te abordar, muita coisa. Legal? Bom, deixa eu só finalizar lendo aqui e mandar um abraço para esse povo maravilhoso aqui. Gente, deixa eu falar pedir um negócio para vocês. Todas as lives, chama Arena 345, essas lives de terça, quarta e quinta, 345 porque é terça, quarta e quinta, ok? Às 21 horas, toda semana são temas diferentes. Quando você entrar às 21 horas, eu peço que você compartilhe com algumas pessoas e depois que você estiver dentro, aperta o coraçãozinho, faça seu comentário, né? Participa, por gentileza eu peço isso, por quê? Não é porque eu preciso não, ok? É porque quando você faz isso, o Instagram, o Facebook, ele entende que é importante. É uma questão toda de codificação aí e tal, mas nisso tudo, ele entende que é importante e ele faz o quê? Ele distribui, ele avisa outras pessoas, ele dá acesso. Quando você entra no seu Instagram, não aparece ali ao vivo, por exemplo? Pois bem, ele não faz isso com todo mundo. Eu não sei se você sabia que das minhas publicações, por exemplo, ou de qualquer um, ele vai entregar para 10% ou 5% das pessoas. Então você não fica nem sabendo que eu postei, que eu estou fazendo live e tal. Por isso que é importante você marcar ali, receber notificações. Quando eu fizer uma postagem, você já recebe na hora a notificação. Ele fez uma postagem. Aí você vai lá, gostou, beleza, você comenta ali e tal, compartilha com alguma pessoa ou salva. Não gostou? Não precisa. Mas você tem acesso. Entendeu? Por isso que eu peço, participem. Coraçãozinho, compartilhar, beleza? Eu peço por gentileza que você faça isso então. Legal? Se você entendeu então, aperta uns coraçõezinhos então pra gente despedir assim, enquanto eu leio aqui alguns comentários e dou um abração em todo mundo que chegou agora há pouco. Legal? Tem pessoas que têm o controle das vidas das pessoas e...
Nossa, Carla, não consegui entender. Em pessoas que querem ter o controle da vida das pessoas. Acho que eu creio que é isso. Ok? E ela fica com autoridade, né? Autoritarismo ali, mandando nas pessoas. O Darwin colocando, e tem tantos videntes e profetas que falam besteira e as pessoas acreditam. É verdade. Vamos lá. Roderick, um abraço para o Roderick também aqui, venezuelano. Um abraço para todo mundo aqui. Valéria Prates, uau! Valeu, Valéria, um forte abraço para você também. Coraçãozinho, pessoal, coraçãozinho para a gente encerrar, um coraçãozinho. A Lid, cheguei atrasada na live, pois estou tendo aulas remotas. Minhas aulas é das 19 às 22. Ai, Lid! Ai, você tem que pegar um tempinho das 21 às 21h30 pelo menos aí, Lid. Ou então eu vou deixar gravado, vocês pegam. Essa de hoje vai ficar gravado no Insta, beleza? Vale a pena assistir. Legal? Fiquei curioso agora, o Exia colocando aqui, ó. Isso mesmo, pastor Everton, precisamos mesmo só de orientadores, é legal. O Exia, você tinha colocado um negócio aqui, cara? Aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou pegar o negócio do Exia aqui para encerrar com esse comentário que ele fez aqui, ó. Glaucia Rinodê, um abraço também. Estou no caminho errado, porque eu me frustro e o rapaz falou que crente não se frustra. Ih, rapaz. Ó, frustração eu falei semana passada. Você tem que pegar a live da semana passada. O Exia colocou aqui, ó. Isso mesmo, ó. Saber, concorda. Ele falou aqui, ó. Ele falou sobre saber com quem namorar. Com quem eu vou namorar, pastor? Se liga, cara. Eu vou dar umas orientações amanhã e depois aí pra vocês. Ó, pra você saber com quem vai namorar. Agora, você quer colocar na conta de Deus essa parada com quem você vai namorar, rapaz? Se liga, velho. Tem que ficar ligado em algumas coisas, entendeu? Tem que entender algumas coisas aí, ó. Aí facilita pra você tomar as melhores decisões. Agora, melhor ainda é o seguinte. Já que você tocou no assunto, tem um curso meu, você pode ir lá no link desse Insta que você tá aí, mano. Tem um curso lá chamado Método 5P. Tá na Escola de Gladiadores, ok? São 5 passos para você... até dou risada. 5 passos para você realmente entender se esse relacionamento vai para frente ou não, já no início. Se você já casou, não é 5 passos para isso, ok? Mas qualquer relacionamento, familiar, amizade ou amoroso, verdade, cara, são princípios, olha, sem comentário. Se você quiser, entra para a escola de Gladiadores e aí você pega esse curso lá. Legal? Bom, amanhã eu vou falar mais sobre esses assuntos. Um beijo no seu coração, muito obrigado, muito obrigado. Eu espero que eu esteja ajudando você a ser um gladiador, uma gladiadora de verdade. Por quê? Porque a vida virou uma arena. Você saiu de um sistema, você saiu de qualquer tipo de prisão, você caiu na arena. E na arena tem luta, tem batalha todos os dias. Okay? Você tem 2 alternativas, ou se prepara e vence na arena, mesmo que você caia de vez em quando, você vai lutar para vencer, ou você volta para a jaula, volta para a prisão. E a minha ideia é que você seja o quê? Um gladiador, uma gladiadora. Vá à luta, para de reclamar, para de procurar culpados, para de colocar na conta de Deus as coisas. Então assume a sua responsabilidade, aprenda a viver de maneira séria com Deus e toca o barco. Vai para cima. Vai pra cima. Legal? Um beijo no seu coração então. Amanhã, 21 horas em ponto. Em ponto. Coloquei uma imagem agora há pouco nos meus stories. Dá uma olhadinha. Abrindo para você fazer sua pergunta. Faça sua pergunta que fica mais fácil amanhã já. De repente amanhã eu já começo respondendo algumas perguntas e termino respondendo outras perguntas. Um beijo no seu coração e convide pelo menos 3 pessoas para amanhã. 21 horas. Eu tô aqui com você. Legal? Valeu. Beijão. Fica com Deus. A gente se encontra amanhã. 21 horas.